Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, um papo elevado sempre pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa. E hoje eu tenho uma engenheira florestal, é a Lívia Barros que veio falar para a gente, um grande prazer, Lívia. Olá, tudo bem? Para falar sobre alimentação saudável, não é isso, Lívia? Isso, exatamente. E quando começou essa sua história, essa paixão pela engenharia florestal, né, que é um curso até desconhecido, não é tão conhecido no Brasil, não é isso? Antigamente era menos conhecido, né? Hoje em dia a gente já tem algum tempo, né, de engenharia florestal, de formação de engenharia florestal no Brasil. A minha história, ela começa na minha infância. O meu avô, lá em Minas, ele era produtor de café. E quando a gente passeava pela roça, né, a gente já via o cuidado dele, mesmo sem ele ter o embasamento teórico, ele tinha na prática esse cuidado com a natureza, né? A forma de cuidar das nascentes, a forma de plantio, um plantio mais responsável, um plantio mais sustentável. E a partir daí, né, eu fui me encantando pela natureza, fui tendo esse contato e decidi que eu ia fazer engenharia florestal. Dentro da engenharia florestal, eu sempre gostei, eu queria mexer com planta, mas eu queria mexer com gente. Essa era a minha paixão, eu decidi que gente era a minha paixão. E a partir daí eu comecei a estudar a etnobotânica. A etnobotânica é uma ciência que estuda os povos, as culturas e o uso que fazem das plantas, tanto medicinais quanto plantas para cura, plantas alimentares. E o meu trabalho de conclusão de curso foi em uma feira aqui de Brasília, uma feira tradicional, que é no Núcleo Bandeirante, e onde eu entrevistei os feirantes, né, as pessoas que iam para a feira, e eu queria saber por que elas estavam comprando, né, por que elas estavam escolhendo aquelas plantas, e também fui nas escolas e nos professores para ver se aquela tradição oral do conhecimento da planta, para que você usa a mil-folhas? Para que você usa o chá de erva cidreira, né? Para que você usa uma camomila? Para ver se esse conhecimento estava sendo passado para essa nova geração. E essa pesquisa, ela me rendeu assim muitos frutos, porque foi onde eu me apaixonei mais e decidi aprofundar mais nesse estudo. E aí eu fui estudar mestrado na Unesp de Botucatu, onde eu fiz o meu mestrado com etnobotânica também, em Piquete, no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, que é onde tem uma comunidade de caipiras, né? Que é uma comunidade de tropeiro, que está lá há muito tempo, incrustada lá no vale, e que sabe muito sobre a flora local. Então, foi feito esse levantamento desse conhecimento, e é muito apaixonante você entender por que as pessoas fazem algumas escolhas, tanto de plantio quanto de uso das plantas. E aí começou a minha jornada, né? Depois disso, eu terminei meu mestrado, fui morar em Nova York, né? Ganhei uma bolsa pela Columbia, fui morar em Nova York, fiz o meu mestrado em Biologia da Conservação, e lá eu vi a diferença, como a alimentação é tratada nos Estados Unidos e como é tratada aqui no Brasil. Então lá você vai no supermercado, você encontra produtos orgânicos ou produtos que são menos danosos à natureza de todos os lugares do mundo. Em grande quantidade, Em grande quantidade. E lá eles são obrigados a colocar no rótulo, né, se é um produto transgênico, se é um produto que agride o meio ambiente, se é um produto biodegradável. E aqui no Brasil, isso ainda não é uma lei, né? Então, quando eu voltei de lá, que esse sonho se inicializou, de começar a plantar de forma mais responsável, de trazer para a mesa do consumidor um produto que seja tanto saboroso quanto saudável e que seja bom, né? Que agrida menos o meio ambiente. Bom, Lívia, falando sobre qualidade, economia sustentável, né? O plantio correto e tudo mais, não uso de agrotóxicos e também no sabor. Então,
como é que você conseguiu chegar a essa nuance de paladar, assim, um paladar mais apurado, sendo que o produto orgânico, ele é mais difícil, né, para conseguir um produto assim de qualidade, com a qualidade mais desejável, né? Sai inclusive mais caro para você produzir, não é isso? Então, William, a questão é, o nosso produto, ele não é só orgânico, ele foi estudado, ele foi trabalhado, né? A gente chamou um chefe daqui de Brasília, ele ajudou a chegar nas receitas, né? Ele ajudou a bolar as receitas. E uma das coisas que eu me preocupava muito era com a questão da saúde. Por quê? Porque hoje em dia você compra um produto e você não sabe que tem benzoato de sódio, né, que é um conservante, que é altamente cancerígeno. Você não sabe quais os corantes que tem ali. Você não sabe o que vai naquele produto, né? Então, às vezes, você está comprando sabor, mas você não está comprando saúde. E você está comprando uma doença gostosa. E o que eu queria, não. O que eu queria era produzir esse alimento de uma forma que ele fosse saboroso, mas que ele trouxesse saúde. E esse estudo começou tanto com o chefe, né? A gente chamou um chefe, e a gente também começou a pesquisar as variedades de tomate que a gente queria plantar, né? Então, assim, quais são os tomates que são melhor para tomate seco? Quais são os tomates que dão um molho mais gostoso, né? Que a quantidade de açúcar é maior, que é um tomate mais doce, um tomate mais suculento. Então, a nossa preocupação vai desde essa escolha das mudas, passando pela escolha da receita, até a hora que esse produto chega na mesa. E você falou do tomate, né? Lívia, nós sabemos que o tomate tem umas propriedades muito boas, né? Tem o licopeno. Você pode falar um pouquinho para quem está em casa nos assistindo sobre isso, sobre o licopeno, né? Então, o licopeno, existem alguns estudos recentes falando que ele é um ótimo antioxidante, né? Combate os radicais livres do nosso organismo, previne o envelhecimento e ajuda no organismo a se fortalecer para combater as doenças. Então, o consumo de tomate é extremamente benéfico. O problema ocorre quando esse tomate está na lista da Anvisa um dos 10 maiores produtos que tem resíduos de agrotóxico. Então, você está se alimentando de uma forma saudável, cheio de vitamina, rico em vitamina, mas aquilo está te adoecendo. Por quê? Por causa da forma de plantio, que não é uma forma consciente, não é uma forma responsável. Você tem visto em Brasília uma mudança, depois do seu retorno para a cidade, sobre essa qualidade, essa produção de alimentos orgânicos? E no Brasil, no panorama nacional, como é que você pode dizer que está essa produção de alimentos saudáveis? Então, quando eu voltei para Brasília, eu tive uma surpresa muito boa. Porque Brasília, a demanda por alimentos orgânicos é proporcionalmente maior do que São Paulo. Então, assim, as pessoas aqui, elas buscam essa qualidade de vida, né? Elas buscam esse alimento, elas buscam esse contato com o produtor. E aqui também existe já uma tradição de plantio, né? Então, a gente tem fazendas, a gente tem produtores que já vêm há mais de 25 anos plantando de forma orgânica, né? Com seu certificado, com selo. E isso me ajudou muito, né? Quando eu vim com meu marido para montar essa empresa, né? Para estudar esses produtos, para produzir de uma forma consciente, eu tive a ajuda desses produtores que já estavam aqui, que já conheciam o solo, que já conheciam os regimes de chuva e já conheciam o cerrado e que já tinham essa tradição de estar plantando produtos orgânicos aqui. Então, a gente teve muito apoio do Sindiorgânico e do Sebrae e de alguns outros parceiros. Então, Sindiorgânico, Sebrae, então há uma tradição, né, em Brasília já com a comercialização desses produtos. Já são comercializados há algum tempo, então? Existe sim. Aqui em Brasília, né,
Estão surgindo várias feiras lá. Minha mãe mora no Lago Sul, eu nem sabia, mas agora tem uma feira lá também sábado. Então, cada núcleo de produtor faz sua própria feira. Existem muitos produtores que vendem no mercado orgânico lá no Ceasa, que é um espaço próprio para isso, que foi criado com muito custo, com muita luta, né, pelos produtores. E é muito gratificante ver que aqui em Brasília as pessoas têm essa outra visão, né, que você não vai tirar tudo da terra e não sobrar nada para as próximas gerações e vai se adoecendo enquanto você faz isso. Não, aqui tem muita gente que está preocupada exatamente com manter a qualidade do solo e manter as nossas fontes hídricas e trazer saúde para a nossa mesa. Então é possível produzir em larga escala produtos de boa qualidade sem estragar, sem destruir o meio ambiente? Sim, com certeza. Às vezes a gente fala em agricultura orgânica, as pessoas pensam que a gente tem que voltar lá no tempo do meu avô, que plantava pouquinho, que a produção dele era uma produção de subsistência. Não, hoje em dia a gente vê que é possível plantar com tecnologia, com irrigação adequada, com a forma de preparo do solo adequada, plantio em estufa, que gasta menos água, gasta menos espaço. Então, essa produção larga escala, mesmo de produtos saudáveis, é completamente viável de ser feita e tem sido feita aqui em Brasília. E a dona de casa que está que vai ao supermercado toda semana, que vai às feiras, como é que ela pode identificar um produto, assim, se não tiver selo nem nada, no olhômetro, vamos dizer assim, esse produto parece que é bom, como é que faz isso? Então, William, como a fiscalização aqui no Brasil, ela não consegue, né, a Anvisa, existem vários produtos aqui no Brasil que eles são banidos, né, agrotóxicos, que eles são banidos em outros países, como no Japão, como nos Estados Unidos, como na Europa. E aqui não, aqui a gente continua usando. Por que a gente continua usando para fazer essa agricultura? A gente continua usando porque a fiscalização existe, mas ela não é ampla o suficiente. Então, cabe ao consumidor regular esse mercado. Então, se você chega numa gôndola e você lê os ingredientes que estão ali, né? Claro, você tem que confiar no que está no rótulo, mas se você lê lá corante, acidificante, conservante, com certeza já não é um produto tão natural, é um produto que tem que se estudar o que tem ali. Quando você começa a ler os nomes químicos, né, benzoato de sódio ou algum outro nome que te chama a atenção, vá na internet, né, procura, pergunta para pessoas que você acha que possam te ajudar. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, quem decide se o que vai para a nossa mesa é saudável ou não é quem compra. Porque o governo não consegue fazer isso. Então, se a dona de casa não tiver antenada, não tiver preocupada com isso, ela vai estar trazendo para o filho dela, para o marido dela, para a pessoa idosa que mora na casa dela, um produto que não é condizente com os padrões de saúde que devem ser empregados na alimentação. Muito sério, tá, pessoal, o nosso assunto de hoje no Papo Suprem. Hoje estamos recebendo Lívia Barros de Lunardo, que vem falar pra gente sobre alimentação saudável. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Não sai daí não, rapidinho a gente volta. Continuando o nosso Papo Suprem, um papo elevado, com Lívia Barros de Lunardo. Lívia, produção de orgânicos. E essa mão de obra que vocês utilizam, onde são produzidos, né, os alimentos da Mamagê? Então, nós produzimos em uma propriedade que fica a 60 quilômetros de Brasília, em direção ao Unaí, né, chama PADEF. Lá nós empregamos mais de 13 famílias, né, e a gente se preocupa em usar a mão de obra local, né, a gente se preocupa com o desenvolvimento dessas pessoas. Quando você produz, para você receber o selo orgânico, você tem que estar em conformidade, não só com a forma de plantio, mas você também tem que estar em conformidade
os documentos dos trabalhadores, né? Então, as pessoas que estão lá têm carteira assinada, elas têm todo o respaldo da lei para trabalhar, né? Elas usam todos os equipamentos de segurança que é preciso para ser usado. Lívia, Mama G, quando e como surgiu esse nome, a marca de vocês, que é uma marca muito forte, conhecida em todo o Centro-Oeste, na verdade? Então, Ilha, Mama, eu e o Thiago, a gente viajou para o Chile. E lá no Chile, né, tem a tradição das vinícolas, aqueles vinhos maravilhosos, e a gente foi visitar uma vinícola que tinha produção orgânica. E um dos melhores vinhos que a gente já tomou chamava G. E aí a gente foi pesquisar, G quer dizer terra, né, vem do grego, era uma das deusas da terra, da mitologia. E eu fiquei com aquele nome na cabeça, pensando naquilo. E aí, quando a gente decidiu lançar nossa linha de produtos, a gente trouxe o Mama, né, que está ligado ao tomate, está ligado a essa parte italiana, que os italianos mexem muito com essa parte, né, de massa, de esse cuidado, né, que a mãe tem com a alimentação. E aí a gente escolheu esse nome, Mama G. Foi a partir daí que a gente resolveu, a gente tinha a nossa plantação de tomate in natura e a gente queria se aproximar mais desse consumidor final, né? Conhecer ele melhor. Então a gente fez algumas pesquisas, desenvolvemos esses produtos que não levam sal, né? Que levam pouquíssimo açúcar ou em alguns nem levam açúcar. E que tem esse sabor maravilhoso, um sabor que ele não amarga na boca, né? Como geralmente os tomates, eles têm, por propriedade e por conta da chuva, eles têm um gosto um pouco amargo, né? Um pouco ácido. E as pessoas tendem a colocar açúcar para tirar essa acidez. Até a dona de casa, quando vai fazer o molho, ela coloca uma pitadinha de açúcar. O nosso tomate, o nosso cuidado com o sistema de irrigação, com tudo, ele faz com que esse tomate ele já venha adocicado e menos ácido. Então você tira ele do pé, você come, é um gosto gostoso, não tem aquele travada que dá na boca. E quais os produtos que a Mama G ela traz hoje para o consumidor? Nós estamos trabalhando duas linhas de produto. Uma linha é o derivado de tomate, né, que são os tomates secos, os molhos de tomate. Nós temos 4 sabores: manjericão, berinjela, pimenta e o tradicional. E temos o patê de tomate seco e tomate seco. Uma coisa interessante também é que o tomate seco, ele é o único produzido no Brasil orgânico. Não existe nenhum tomate seco orgânico sendo vendido no Brasil. E outra coisa interessante do nosso produto, né, é que ele é produzido aqui em Brasília. Então, para as pessoas que estão aqui em Brasília, né, é um produto fresco, é um produto que acabou de ser feito. Ele não fica, ele não viaja o Brasil inteiro Sim. de caminhão até chegar na sua prateleira. Então e a nossa propriedade ela está aberta às visitas. Se as pessoas quiserem lá conhecer a nossa forma de cultivo, conhecer esse cuidado que a gente tem, conhecer a nossa agroindústria, né? Brasília tem pouquíssimas agroindústrias. Então, falta um pouco de apoio do governo, né? Brasília não tem uma tradição industrial. Então, apesar da dificuldade de ser um produtor rural, de ter uma agroindústria, a gente está aqui em Brasília empregando essas famílias e trazendo qualidade para a mesa, sabor e qualidade para a mesa das pessoas. E tem também os doces, né? Isso tem a calda de maracujá doce também? Isso, a gente tem a linha de derivados de tomate e a gente tem a linha de derivados de fruta, que são as caldas doces de tangerina e maracujá, que é para colocar em bolo, sorvete, e também pode ser colocado em carne. E temos também a farinha da casca de maracujá, né, que já foi amplamente estudada, que ela consegue combater a diabetes, consegue diminuir o colesterol, então a gente produz também. E como é que é ingerida? Assim, como é que é feita essa ingestão? Por exemplo, eu comprei a casca de maracujá, aí no dia a dia, a pessoa comum em casa, como é que ela vai usar? Então você compra a farinha da casca, você pode usar de várias formas. Você pode pegar, colocar lá no seu mamão, você pode colocar na sua granola, você pode colocar na sua salada mesmo, ou você pode bater com a sua vitamina, ou você pode tomar com água. Então, a forma de tomar, de todas essas formas, ela é absorvida
e ela tem uma resposta muito rápida e importante no organismo, abaixando o colesterol e abaixando o diabetes, as taxas de diabetes. Produzir orgânico, né, produtos de qualidade, assim, sem agrotóxico. Eu acho que não é qualquer um que pode fazer isso. Tem um regimento para isso? Tem, William. A gente segue várias leis, né? Elas são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura. E existe um selo, que é o selo do CISORG. E esse selo, ele é dado de duas formas. Uma que é uma participação coletiva, que é onde os próprios produtores fazem as visitas e eles mesmo dizem se aquele produto é considerado orgânico ou não, só que aqui no Brasil não é uma forma muito utilizada. E tem a forma utilizada por auditoria, que é a forma que é a nossa, né? Nossa certificadora é uma certificadora internacional. E então, além dela seguir as regras nacionais, né, ela é uma certificadora de origem francesa, que depois de algum tempo eles começaram a certificar aqui no Brasil. Essa preocupação com a plantação do orgânico, né, se você está lá na sua gôndola, se você não sabe se aquele produto é orgânico ou não, e ele tem aquele selo de orgânico, a grande chance desse produto ser um produto confiável, de vir de fontes sérias, de pessoas sérias, que levam a saúde do consumidor a sério, ela é grande. Por quê? Porque só tem duas certificadoras no Brasil que podem dar esse selo, né, dessa forma, que é por auditoria, e elas fazem uma visita anual à sua propriedade. E toda mudança que você faz, tudo que você usa na sua propriedade, você tem que avisar eles. Então, o consumidor, quando ele vê esse selo, ele pode se resguardar, né? Ele está se resguardando de que aquilo é um produto confiável. E é difícil, Lívia, na atualidade, produzir orgânicos? Olha, William, produzir já é difícil, né? Já é difícil porque existem todos os problemas climáticos, né? Então, assim, os regimes de chuva de 10 anos para cá, se você começa a monitorar, eles têm mudado muito. Em parte por causa da devastação do cerrado, né? Em parte por causa do aquecimento global. Então, o regime de chuva muda. Então, quando você achava que você ia ter menos chuva, e, por exemplo, a época da chuva é muito ruim para o tomate. Então, por exemplo, por que o tomate no fim do ano ele é mais caro? Porque chove. Chove dá mais doença. E aí as pessoas têm que botar mais defensivo, têm que botar mais pesticida, mais fungicida. Então, no fim do ano, aquele tomate ele é mais caro, só que ele é um tomate contaminado. Se você compra um tomate no meio do ano aqui em Brasília, que é uma região que faz seca durante essa época, é um tomate mais saudável, porque ele foi usado nele menos defensivo agrícola. E a questão da produção já é difícil por si só, né? Junta-se a isso uma infraestrutura do país, né, que tem impostos elevados, que mesmo a gente fazendo parte do Simples Nacional, né, sempre tem a questão do ICMS, então são vários impostos, né? Então esse produto que ele devia ser livre de imposto, porque ele traz saúde para você, ele prejudica menos o meio ambiente, ele está dando emprego para as pessoas, ele devia ser livre de imposto. Não, ele é tributado da mesma forma que os produtos convencionais. Então essa é uma das nossas batalhas aqui no Distrito Federal, de que esses produtos sejam menos tributados. Porque muitas pessoas reclamam, mas como é que eu vou deixar de comer um produto cheio de agrotóxico se um produto orgânico é mais caro e eu não tenho acesso? Né? Na verdade, o produto orgânico ele não é mais caro. Hoje em dia, as formas de manejo orgânica, você consegue chegar em um preço parecido com o preço do convencional. O problema é que, como a demanda é baixa, existem poucas pessoas produzindo. Então, se a maioria do Brasil produzisse de forma orgânica, com certeza esse preço abaixaria. E aí esse acesso iria melhorar muito.
Então, assim, essa questão da tributação, ela é importante por isso. A gente tem que lutar, enquanto consumidor, para ter uma alimentação melhor, né? Eu tenho meu filho pequeno em casa. Meu filho, graças a Deus, porque eu planto, a maioria das coisas que ele come foram plantadas por mim e pelo meu marido. A gente tem esse cuidado. Mas quando a gente sai, quando a gente viaja, então a gente está sempre preocupado com isso. Por quê? Porque a membrana da criança, a criança está em desenvolvimento. O sistema deles, né, o corpo deles absorve esses produtos de uma outra forma. Então, assim, principalmente com criança, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, se esses produtos orgânicos deixassem de ser tributados ou pagassem um imposto menor ou tivessem um auxílio melhor do governo, com certeza ele chegaria à sua mesa mais barato e mais pessoas teriam acesso a um produto de qualidade. E quem quiser conhecer os produtos da Mama G, como é que faz? Está em várias redes de supermercados, né? E tem uma página também, não é isso? Sim, nós temos o nosso site, né? www.mamag.com.br. E nós estamos também em alguns estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Nordeste, em Manaus a gente está também. E aqui em Brasília a gente está nas principais lojas de produtos orgânicos e nos principais mercados. E claro, se a pessoa que está do outro lado, né, quiser visitar a nossa propriedade, nós estamos de portas abertas, tanto para conhecer a produção, quanto para conhecer o nosso manejo do solo, o nosso manejo das mudas, o manejo dos nossos frutos. Falando em questão de vida também, o sódio, né? O sódio tem preocupado bastante porque os alimentos industrializados vêm com uma quantidade muito grande. Exatamente. Outra questão, né, é a tabela nutricional. Né, a gente tem que aprender a ler essa tabela nutricional. Então, tem as porcentagens de sódio que os nutricionistas consideram adequadas ou não. Então, os nossos produtos, a gente tem esse cuidado. O nosso tomate seco, ele não leva sal nem açúcar. Então, se você quiser chegar em casa, colocar um orégano, colocar uma cebolinha junto e comer ele, mas ele vem livre disso. Exatamente com essa preocupação dele ser um produto para ser consumido por todas as pessoas. Para pessoa hipertensa, para pessoa diabética, para pessoa que tenha alguma lipopatia. Então, essa é a nossa preocupação. Lívia, qual a mensagem final você deixa para o nosso telespectador sobre alimentação saudável? Bom, o que eu deixo é isso. Se preocupe com o que você está ingerindo. Né? Muitas vezes, depois que a doença já está instalada, é muito mais caro para tratar. E vira uma questão de saúde pública. Então, se a gente se alimenta melhor, se a gente procura ler o rótulo, né? Tentar eliminar alimentos com conservantes, tentar eliminar alimentos com corantes, né? Procurar alimentos que são produzidos de forma orgânica, a gente já vai estar se curando. Então é isso, a alimentação é saúde, a alimentação é cura. Então, se você não quer ter problema com doença, se você não quer que seus familiares fiquem doentes, se preocupe com isso, porque realmente é uma questão de vida, né? Eu tenho o privilégio, né? Nós temos o privilégio de conhecer os produtos Mama G, já de longa data, e dizer que este foi um Papo Suprem especial, falando sobre alimentação saudável, realmente produtos de qualidade, confiança, aqui com a nossa amiga dessa casa, a Lívia Barros de Lunardo, engenheira florestal, que veio contribuir para a gente falando sobre isso. Fiquem sempre conosco pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para todo o Brasil. Um abraço para vocês, tchau!